Fala, time! Estamos começando o primeiro episódio aqui do podcast 2 na Linha e eu tô com meu parceiro Vitor Castro. Eduardo, muito prazer. Vamos junto nessa jornada. 2 na Linha será extraordinário. Maravilha! O nosso projeto do podcast 2 na Linha, ele é um projeto com o intuito de trazer o máximo de pessoas, criar uma rede incrível de network e cada vez vamos estar trazendo mais pessoas ilustres nesse programa. E vamos lá, Vitão! Quem é o Vitão fora do trabalho? Me chamo Victor Castro, sou corretor, porém eu tenho uma vida além disso. Sou uma pessoa família, uma pessoa que ama assistir séries, ama futebol, ama basquete e eu amo ajudar pessoas. E esse é meu intuito em estar aqui no 2 na Linha, proporcionando e impactando vidas. E com isso, seguindo uma grande jornada com meu amigo Edward, pelo qual vamos impactar muitas pessoas, levando a nossa voz para todos vocês. E agora me fala um pouco sobre você, Edward. Quem é o Edward fora da empresa? Bom, eu me chamo Edward e eu praticamente estou onde tem dinheiro. Então, desde novo eu já trabalhei empreendendo várias vezes, eu tenho 23 anos, mas empreendo desde os meus 10 anos. Atualmente eu trabalho também como corretor de imóveis na Vivaz Cirela atualmente, junto com o Vitão, e a gente está trazendo aí agora uma experiência, a gente vai conversar um pouco sobre qual é o intuito do projeto e tudo mais, da onde se originou esse projeto, e vamos que vamos. Vitão, como que a gente se conheceu, Vitor? Fala um pouquinho aí. Cara, é bem engraçado, né? A gente estar aqui, mas antes disso temos uma vida em base onde existem muitas pessoas, né? E foi na Vivaz, né? Onde tivemos conexões não muito próximas pelo Instagram e aí viemos nos conhecer através da conexão de pessoas, né? Pelo qual a gente não tinha tanta proximidade e com o decorrer do tempo, networks que foram importantes para isso, acabei conhecendo o Edward e hoje formamos essa grande equipe no 2 na Linha. Não, já começa com o Vitor é mala. O Vitor, na primeira vez que eu conheci ele, eu já vou falar que eu já tinha fogo. O cara só me elogiou, eu já tinha o fogo, que eu sou ruim. O que aconteceu na primeira vez? O Vitor ele tem mais tempo de mercado, né? Você tem quanto tempo, Vitor? 3 anos e 5 na Vivaz e 8 anos no mercado. 8 anos? Caramba, Vitor, você tem mais tempo de mercado? 8 anos. Você tinha só Vivaz. Exatamente. Eu tenho Vivaz, eu tenho Calas, porém com 26 anos já tenho essa trajetória incrível. Peraí, 26, 8, então você começou o quê? 18 anos. Caramba, cara, você começou com 18 anos já no mercado. 18 anos no mercado imobiliário e hoje estamos aqui, né? Não, eu já sou mais criança no mercado imobiliário. Eu tenho 1 ano aí de mercado imobiliário. Mas assim, a questão é o seguinte, o Vitor ele é mala. O Vitor desde... Eu falei pra ele em pauta que eu ia jogar essa cara nele, porque... Como que foi essa parada que a gente se conheceu, né? O Vitor, no plantão de vendas, como que funcionava? Eu chegava lá, eu já sou simpatia. Onde eu paro, eu tô conversando com o pessoal. Só que o Vitor não, mano. O Vitor ele andava parecendo um foguete. Aonde ele ia... E assim, ele passava por mim e não olhava na minha cara. Ele passava, não olhava na minha cara, ia com o celular, e eu falava, e aí, mano? Eu só andava, não olhava. E aí... E é engraçado quando ele fala sobre que eu sou mala, porque eu tenho uma personalidade diferente. Me chamam de prefeito, né, na empresa, mas é bacana que hoje mais pessoas estão próximo de mim, mas realmente, se eu for estar em outra pessoa, eu realmente me acharia um pouco mala. Porém, eu posso dizer que é o modo de defesa, né? Então, falar do Edward também é chover no molhado, né? O cara que a todo momento vive dando risada, um coração incrível e pelo qual é um cara que eu admiro e tenho um maior orgulho em estar fazendo essa dupla com ele. Você vê, o cara na hora de falar de mim só elogia, só, não tem o que falar. E quando foi que essa ideia apareceu do podcast? Essa ideia do podcast em si ela é muito engraçada, porque não era nem pro Vitor ser o meu sócio do projeto. O meu sócio mesmo do projeto ia ser o Bruno, né? Da onde se originou essa ideia, né? Como eu falo pra vocês, o Vitor ele sempre foi mala. Né? Então, como que criou essa conexão toda, né? Vitão, a gente tinha os grupos, né, da empresa, e aí a gente tinha algumas interações da minha parte, né? Porque na parte dele o cara não interage, não. Depois de um tempo ele foi indo. Mas assim, e aí a gente começou a criar essa conexão no Instagram. E eu lembro muito bem que como que foi, né? O Vitor ele postou o evento da Trinca, o Real Estate, Sim. do César Hayek, que até hoje eu não entendo de onde ele arrumou 30 ingressos de um evento que tinha que pagar. Não sei, da onde que você arrumou isso aí, Vitão? Cara, me explica, que até hoje eu não entendo. Quando eu falo de network, eu costumo dizer que vocês têm que estar com as pessoas corretas na hora certa e no ambiente correto. Porque assim,
É um evento que realmente ele faz toda a diferença, um evento corporativo, onde é um público totalmente acima do que a gente trabalha na linha econômica. E aí eu falei, por que não trazer mais pessoas para vivenciar esse grande momento? E aí foi onde eu entrei em contato com o César Hack através do Instagram, e eu falei, o não eu já tenho, eu vou atrás do sim. E aí eu falei com sinceridade, eu preciso de mais ingressos. E aí, quando eu falei com o Edward, cara, você tá dentro? Ele falou, cara, quanto que eu preciso te pagar? Eu falei, o meu maior prazer vai ter você e mais pessoas junto comigo aperfeiçoando o conhecimento. E aí, diz isso o cara que falou que eu sou mala, né? Mas vamos lá, né? Não, o cara, ele simplesmente, alô César, cara, eu tô querendo aí eu tô querendo mais ingresso. Tipo, ele comprei o meu, mas você tem que me dar ingresso de graça. Mas da onde que surgiu isso aí, Vitor? A tua ousadia pra você chegar nas pessoas, porque eu vejo o Vitor assim, ele vê um cara, ou eu falo pra ele, a autoestima dele é muito alta, porque o cara tem 2 milhões de seguidores, tá o Vitor lá na direct, irmão, e aí, eu trabalho na Cirela, não, ele fala, não, eu já tenho, aliás, um monte de contato, e você chegar do nada ali no César, tem 30 ingressos, e da onde que começou isso aí? Cara, eu acho que é assim, eu sempre fui uma pessoa destemida, porque quando falamos sobre ir acima do que a gente consegue, é sobre isso. Porque eu penso com eles. O Sérgio já começou onde eu estive, melhor dizendo, né? Então eu falei, por que não ser o próximo? Né? Eu sou uma pessoa que... Eu não sou um cara tão famoso em rede social, porém eu tenho uma grande facilidade em conhecer pessoas. E eu não tenho medo de tubarão. Eu vou pra cima, vou com tudo, e foi aí onde eu consegui a resposta, consegui a atenção dele com as simples palavras e com sinceridade. E aí, o legal de tudo isso é saber que você que está me assistindo, tenho certeza que você foi nesse evento e você pode ter certeza que através disso tivemos grandes resultados, grandes mudanças. Não é à toa que estamos aqui também com 2 na linha, com um propósito pelo qual, se não fosse dar cara a tapa, não estaremos sentados nessa mesa conversando com vocês. Não, e o Vitor, assim, no dia do evento da Trinca, né, a gente foi... quantas pessoas das 30 foi? Acho que umas 20, por aí. De 30 ingressos que eu consegui, apenas 18 pessoas. Então 18. Você vê o impacto de quantas pessoas estão realmente interessadas a mudar. Ou seja, né, toda vez que vocês quiserem ir no evento, vocês não vão até a pessoa do evento, vão no Vitor. Basicamente isso. Quando vocês quiserem o ingresso, vocês chegam no Vitor e falam, Vitor, eu quero ingresso para ir para qualquer evento. Ele que vai arrumar. Entendeu? Você não chega na pessoa. E é legal, aproveitando esse ensejo, que a minha irmã, ela tá dando volta ao mundo, né? Então, realmente, são 197 países pelo qual ela tá indo para a segunda volta ao mundo, dando recorde. E uma pessoa que eu admiro demais. E foi aí que eu descobri a minha fome. É uma pessoa que eu admiro muito. E quando eu falei que a minha irmã é famosa, o Edward já falou, você também é famoso, pô. Mas eu falei, a minha irmã tem a história dela, eu quero construir a minha. E aí, quando ele brinca, quando ele falou, caraca, você realmente conseguiu esse network com essa pessoa? Eu falei, vem comigo que você passa dinheiro, cara. Não, e detalhe, né? O evento da Trinca foi uma loucura. Porque sempre teve essa ideia. Eu particularmente, sempre achei importante o posicionamento do digital. E eu acredito que para a era que a gente está hoje, o digital é muito importante. Porque como que se constrói isso? A ideia do digital é o quê? Posicionamento. Você posicionar a sua opinião, o que você acha, como que é a tua rotina. E esse evento da Trinca Real Estate foi muito bacana, porque nele, para quem não sabe o que é a Trinca Real Estate, é um evento, já tem o evento da Trinca, que é o Joel J, o Caio Carneiro e o Flávio Augusto. E aí eles fecharam a parceria com o César Hack, que ele era um dos diretores na Cirela e tudo mais. E esse evento, ele acabou trazendo muita coisa, principalmente a ideia do network. No dia, eu acho que eu fiquei o dia inteiro no evento falando, ó, Vitor, network é importante. A gente até fez vídeo. E eu não tinha amizade com o Vitor ainda. Detalhe, por isso que eu falo pra vocês. Eu fui no evento, o cara me arrumou ingresso, não tinha proximidade nenhuma. Nunca tinha falado essa ideia do podcast. E aí tem um outro amigo nosso em comum, que é o Bruno. Sim. Né? O Bruno, que foi ele que... Eu tive a ideia do podcast, sempre pensei e falei, cara, a gente precisa de algum jeito de conhecer pessoas novas e ter conexões. E como que é a melhor forma de você ter essa conexão? Sentado numa mesa. E aí eu conversei com o Bruno, talvez você não saiba disso. Mas... Olha lá, eu que sou mal, hein? Talvez você saiba disso, mas nem o Vitor ia participar do projeto. Por quê? Eu chamei o Bruno e falei, caramba, Bruno,
eu tive essa ideia e aí a gente começou a conversar. O Bruno, ele tem certeza que ele vai comentar, ele não vai deixar isso de fora. E eu falei, Bruno, eu tô com a ideia de fazer um podcast. Ele falou, cara, mas como assim um podcast? Eu falei, irmão, não sei. E ele, não, mas você sabe como vai fazer? Eu falei, não sei como que faz, mas você vai criar? Como que você vai buscar? Eu falei, cara, vou dar um jeito, mas o que você acha de fazer nós dois? E aí ele falou de você. Não, mano, mas o Vitor, eu falei, mas nós chamar o Vitor também, mano. Fazer. Na verdade, não ia ser nem 2 da linha, ia ser 3 da linha. Então não ia ser 2, ia ser 3. Só que aí o Bruno, por motivos específicos dele, ele tava focado em outros projetos. Só que eu já tinha criado o grupo, né? E tava o Vitor. E assim, eu tô mandando e o Vitor nada. Nada de interagir. Depois ele foi, não, cara, tá da hora o projeto. Tá bacana. E criou isso tudo nesse evento da Trinca, onde gerou toda essa proximidade. E é bacana porque, assim, eu sou um cara com um coração puro, né? Hoje a gente percebe que existem diferenças sobre ser ambicioso e ganancioso, né? Eu podia muito bem ir sozinho nesse evento, mas eu falei, quanto mais pessoas eu impactar, mais colheita teremos, né? E aí o Bruno é um corretor também da minha equipe, um corretor que eu admiro bastante também, um cara que realmente, sem sombra de dúvidas, esperamos que esteja nessa mesa aqui do 2 na linha, que era para ser 3 na linha, né? 3, virou 2, reduzimos 1. Mas é legal quando a gente fala sobre antecipação e preparo, né? Porque eu não estava realmente dentro do projeto, mas eu falei, se a oportunidade vir, esteja pronto. Minha mãe sempre me ensinou isso, né? E quando a gente fala sobre essa questão de como a gente se conectou, a gente entende que quem se antecipa governa. Eu estive preparado para fazer acontecer, recebi a oportunidade do meu amigo Edward, e com isso estamos aqui para entregar o melhor cenário para vocês. Não, e um detalhe muito bacana disso que o Vitor falou, de você se antecipar. Que eu sou a pessoa que eu não me antecipo. O bacana, eu acho que da hora esse projeto, ele se enquadra bem, porque, cara, eu sou uma pessoa péssima em antecipação, eu tô aprendendo isso. Eu sou do time que vira o jogo nos 45 do segundo tempo, Sim. Que não é o correto, mas é a minha modalidade, né? Então, a ideia do podcast foi muito bacana. E é bacana quando o Edward fala com essa alegria, porque eu costumo dizer que é assim, tem muita gente que tem planos. Não, eu vou fazer acontecer, esse é meu ano. Mas até quando você vai ficar esperando se posicionar? Entendeu? Então eu costumo dizer que o seu ambiente muda tudo, né? Se cerque de pessoas boas que vão te fazer crescer. Porque hoje, realmente, ele tinha uma visão minha negativa, que eu era uma pessoa mala, porém, com o tempo e amadurecimento, a gente percebeu que realmente eu não era tudo isso e hoje estamos aqui nessa grande parceria. Então, é gratificante ter essa oportunidade e saber que será extraordinário o que estamos vivendo. Realmente, eu tive essa quebra de expectativa do Vitor, né? Infelizmente. Tive essa quebra de expectativa. Brincadeira à parte, o Vitor é um cara sensacional. No dia a dia, ele agrega bastante. A forma que ele fala, né? Eu já sou mais descontraído, o Vitor ele já é mais aquele perfil mais sério falando, né? E a gente vai tirar um pouco dessa rota séria e a gente vai contar um pouco da trajetória, como que rolou esse projeto, por quê? O Vitor é aquele cara que a gente marca a reunião e fala assim, irmão, vamos fazer a reunião séria, mano. O Vitor, ó, eu acho que assim, eu falei pra ele que eu ia contar essa parte, né? Porque... Era pra ir pros bastidores, mas olha só. Eu falei pra ele porque, olha que da hora. O Vitor foi engraçado que toda vez ele sumia, né, na correria, e ele aparecia com a seguinte mensagem, irmão, da hora, muito bom, vamos em frente. É minha frase, né? Vamos em frente. E não falava não, tá até com a pulseira. Não é à toa aí, que essa aqui, ó, equipe Leone, vamos em frente ao meu legado, então, independente da situação, vamos em frente. Não, e o Vitor é engraçado que ele sumia, aparecia depois de 3 dias, né? Eu já preocupado se tinham feito alguma coisa com o menino, né? Aí ele aparecia e falava assim, irmão, vamos fazer a reunião. E vamos fazer a reunião daqui? Eu falei, cara, eu vou sair da reunião que eu tô. Eu vou até onde você tá, eu vou te buscar. A gente vai pra outro lugar. Mas aonde que é? Não, é um barzinho que tem ali. Eu falei, irmão, quem faz reunião em barzinho? Aí ele, não, vamos lá. Você vai sair com ele fala assim, que vocês vão pra um lugar. Afinal das contas, você passa em 10. Vamos dizer que somos nômades, né? Eu tenho essa experiência de vida e ele vai continuar o que tá acontecendo aqui. Não. Porque quando a gente fala sobre ser uma pessoa desenrolada, mas pra mim... Tem que ter improviso, né? Então é bacana que a gente sempre marcava reuniões e falava de tudo menos da reunião.
E aí me sai o Vitor lá descalço, entra no carro. Não, mano, nós não vai ficar aqui não. A gente vai lá para outro lugar. Aí eu falei, não, é aonde? Não, é mais pra frente, só vai indo. Eu falei, tá, mas vai pra frente aonde? Não, só vai indo pra frente, só aqui não vai achar. Só vai. Só vai indo só. Quando eu falar, moral da história, né, Nil? Era outro lugar. Chegou lá no... Aí o Vitor já, não, vamos pegar uma mesa aqui, que foi que a gente tomou um assalto lá naquele estabelecimento. Sim. A gente chegou no estabelecimento e a mulher falou assim, não, pra ficar com a mesa Pra ficar no camarote aqui é R$800 e não sei o quê. Foi algo em torno disso. O camarote era o quê? Uma mesa tomando vento. Uma mesa desse tamanho aqui, ó. Que camarote é esse? Não, tem que pegar pelo menos isso aqui. Não, e a outra mesa maior? Não, tem que ser 2. Tem que ser 2. Olha o Vitor pra minha cara. Como assim, mano? Aí tá mentindo pra gente. Falou que a mesa que a gente ficava lá ia ser mais arejada. É a mesa do lado da entrada, onde tinha mais passada que tudo. Detalhe que a gente pegou a mesa pra 4 pessoas, né? Na verdade, 2, né? Sim. Porque tinha mesa e 2 bancos. Alguma pessoa ofereceu isso pra gente, né? Aí tá lá a gente curtindo, daqui a pouco chegou o Daniel, né? Sim, o Daniel é o irmão dele, esqueci o nome. Daniel e o Davi. O Davi, né? Gente boa demais. Enfim, a ideia era fazer uma reunião, né? Não sei em qual momento se perdeu, porque a única coisa que eu falei com ele foi preço. Ele falou, mas quanto que ficou lá? Eu falei, cara, foi o custo disso, a gente tem isso, aquilo. Acabou a reunião, 30 segundos. Quando ele fala sobre ser direto, eu falei, me passa a obra-prima e o preço, né? Então, eu tô tentando mudar isso, eu creio que eu vou melhorar, mas é legal que quando a gente tem um cara cabeça como o Edward, ele é o cara que chega com a obra-prima e eu bato o martelo, né? Não é à toa que a gente tá nesse produto aqui, nesse projeto. Resolve tudo. Não, obra-prima não. Traduzido o que ele falou, o Edward, ele desenrola tudo, eu só falo ok. Ele faz tudo e o Edward faz ok. E de fato quem é o CEO é ele, né? Então vale entender quem é que domina tudo. Não. Mas é bacana porque, assim, em meio dessa brincadeira, diversos lugares que a gente foi, é legal que a gente entende que chegamos num ponto final onde falou, vamos fazer acontecer, né? E a gente fala sobre muita coisa séria, mas é legal entender que a gente estava num ambiente onde não tinha nada a ver com reuniões, música alta, camarote, cerveja, e entender que tudo isso gerou tudo isso aqui, né? Então, eu costumo dizer que, assim, o melhor network é onde você se antecipa para falar com alguém. Seja numa balada, seja num restaurante, seja num bar, né? Porque é nessas horas e essas ideias que acontecem de fato que realmente o Dois na Linha estamos aqui por isso, de acordo com o Edward. Não, e o Vitor, assim, né? A reunião, ela durou 40 segundos. Reunião precoce. Não, a reunião foi 40 segundos, porque eu falei, Vitor, ficou tanto, conversei com o Marcos, que é o nosso grande colega aqui do espaço onde a gente grava, né? E aí, o Vitor, 40 segundos, preço? Ah, tá, mas quanto? O que vai ser? Vai ser isso, aquilo, pá. O Vitor acabou. Aí eu dou uma volta, saio, vou no banheiro, quando eu volto tá o Vitor em cima da mesa, tá o Vitor pulando, tá o Vitor tumultuando, e eu falo, cadê a reunião? Eu falo, irmão, só vou no banheiro, eu volto, o cara já tá em cima da mesa e já vira uma loucura. Detalhe que não foi uma vez, foi a primeira vez. A segunda vez a gente tinha que alinhar algumas coisas, e aí... A segunda vez eu não vou nem falar nada, né? A segunda vez que a gente combinou de marcar, também é a mesma coisa. No final das contas, a gente ficou umas 5 horas conversando. A última coisa que a gente falou foi disso. Porque eu e o Vitor, eu particularmente sou uma pessoa muito workaholic. Então eu sou viciado por trabalho. O Vitor também, ele segue nessa mesma linhagem, né? A diferença é que o Vitor, ele dorme 8 horas, eu durmo 3 horas por dia, 3, 4 horas. A diferença tá basicamente... É o cara que dorme trabalhando e acorda trabalhando, não, né? sonho trabalhando, né? E aí, 4 reuniões depois pra gente conseguir alinhar entre aspas, né? Porque, cara, é terrível o Vitão, né? E nesse tempo, eu acho que a gente começou, foi quando que a gente foi no evento da Trinca? Sim. Foi nesse... Foi quando que a gente foi no evento? Foi em novembro. Novembro, dezembro, fevereiro. E basicamente foi no meio de novembro, né? Meio de novembro, eu acho que... Quinzena de novembro, então a gente entende que foram aí praticamente... Quase 2 meses e meio aí. Quase 2, 3 meses, né, de execução, né, de procrastinação. Tentativa, foram 2 meses e meio de tentativa de falar. De 2 meses e meio, 1 mês foi só de tentar comunicação com o Vitor, entendeu? Se for somado, foi tentar comunicação. Porque, mas nunca batia o zero. Quando o Vitor me respondia, eu já não podia falar com ele. E ficava nessa aí, né? A gente tava conversando quase por carta, né? Sim, por carta eu acho que era mais rápido. Eu acho que era mais fácil, eu acho né? que porque foi isso. A nossa agenda ela é uma loucura. Então, às vezes... Sabe quando você... Eu acho que você já teve essa questão de achar que respondeu a pessoa. Eu era assim direto com o Edward.
E aí quando ele falava... O cara me ignorava. Não, mas é sério, a gente tem essa questão de trabalhar bastante, entrar no modo automático, aí eu falei, caraca, eu já respondi, tá tudo certo. E aí ele mandava bom dia e tinha 3 áudios, mano, pra responder. Eu falava, caraca, é complicado, mas vamos tocar o barco, né? Vamos fazer acontecer porque vai fazer bem pra gente. O cara só me respondia só, bom dia, irmão. E aí subia. Daqui a pouco, não, pera que eu já respondo. E pra ligar pro cara? Não, irmão, daqui 15 minutos eu te ligo. Tem uma mensagem que eu posso provar. Ele falou, daqui 15 minutos eu te ligo. Ele me ligou no outro dia. Eu acho que o Vitor ele tem um lapso temporal diferente dos outros, porque os 15 minutos dele é um dia, 8, 10 horas, não dá. Então o cara esquece. E eu não falo nada, porque eu sou TDAH em pessoa também, cara. O pessoal chama a gente de analgésico, né? Porque a cada 8 a 12 horas, né? Porque comunicação frequente. Sim, e nesses 2 meses e meio ali, cria algumas dúvidas, né? Porque você começa um projeto hoje, eu particularmente nunca me posicionei no digital igual eu estou fazendo agora. Então eu comecei... O que eu pensei? Eu até iniciei, né, uma saga de vídeos no meu perfil do Instagram, onde eu sempre estou trocando ideia. E um deles foi aquele que eu falei, que a gente não começa perfeito, começa tomando iniciativa. Exato. Entendeu? Então, ninguém começa perfeito, começa decidido. Exato. E que foi na fila, entrando pro evento, né? Não, ali foi outro. Isso aí foi recente que eu comecei agora. Porque aquele foi aleatório. Eu só peguei, eu tinha trocado de celular, falei, deixa eu testar a câmera. Gravei o vídeo e falei, vou falar algumas coisas. Foi basicamente isso. Então, nível, né? E aí eu iniciei isso tudo. E aí eu pensei, cara, mas a gente tem que se posicionar real. O digital hoje, ele traz para você a possibilidade de alcance. Então eu acredito que quando você pega uma sala, você tem um limite de pessoas que você pode colocar ela numa sala presencial como essa. E quando você fala de online, você está colocando milhares de pessoas dentro de um servidor. Então você tem essa possibilidade de entrega. E os momentos de dúvida que vieram foi por conta, primeiro, né? Será que o Vitor ele vai mesmo? Porque o cara que me responde a cada 10 horas, a gente começa a ficar meio... né? A primeira dúvida foi quando era o projeto do 3 na linha, que era eu, ele e o Bruno, né? Já tirou... Virou 2 na linha, né? Entendeu? Eu tenho medo de ficar só eu na linha só. Vamos medo... torcer pra que não fique eu na linha. O meu medo era, no final das contas, ficar eu na linha, não era nem 2. E aí cria, né? Porque esses momentos de dúvida a gente fica um pouco inseguro. Porque é algo novo. Ainda mais, principalmente no nosso mercado, que é algo totalmente diferente, né? Sim. Tem muitos corretores hoje que eles não têm o devido posicionamento. Não tem esse devido posicionamento. E quando a gente fala isso, o pessoal estranha, né? Sim. Até o pessoal da família. Caramba, você virou blogueirinho. Exatamente. Os amigos, os aviãozinhos que saem da DM. E você fica naquela, né? Porque tem a questão da insegurança. Sim. Então você pega a insegurança de, caramba, eu vou começar algo novo, a necessidade de aprovação. Exatamente. Das pessoas. Caramba. Depender de likes ou comentários. Então é aquela questão de a rede social ela te faz bem e também te faz mal se você não tem uma inteligência emocional. Sim, que nem... Ó, que engraçado. Do meu vídeo aleatório, eu postei... Meu pai ele usa muito a rede social, mas não posta nada. Do nada tá o comentário lá. Zé Rios comentou o vídeo. Eu falei, meu Deus, meu pai comentou? O que meu pai comentou aqui? Eu falei, caramba. Eu fiquei nesse pensamento, né? E você vai criando a dúvida, né? De você lidar com um projeto desse tamanho. Como que você vai ter essa gestão, trazer essas pessoas pro projeto em si. Eu não sei, como que você pensa, Vitor, sobre isso? Cara, os momentos de dúvida que você teve nesse projeto. Eu acho que o maior momento de dúvida é sobre a nossa agenda, né? A gente brinca, fala sobre essa questão, mas se a gente não também priorizar o que é importante para nossa vida, qualquer coisa serve. E tá errado. A gente tem que ter um posicionamento, tem que ter um direcionamento, porque assim, se hoje eu estou nessa mesa, teve que ter um esforço da minha parte, porque a do Eder já estava garantido, né? Então assim... Mesmo se eu não estivesse aqui, ele já ia tocar de qualquer jeito. Mas eu pensei, cara, compensa eu me esforçar, compensa dar uma atenção maior, uma atenção melhor, porque quando a gente fala sobre começar algo, a gente sempre tem aquele receio, né, de achismo, né? O que vão achar, vão rir, vão zoar, mas eu penso assim, eu falei essa frase hoje com o Edward, se a gente não fizer nada, vão falar. Se a gente fizer, vão falar. Então eu prefiro que a gente arrisque e faça, né? Então quando ele falar sobre essa questão digital, pelo qual eu demorei também para ter essa facilidade, hoje eu falo com mais clareza olhando para a câmera, porém foram muitas negações, né? Pelo qual eu já tive erros, bate-cabeça,
Às vezes o vídeo tava bom pra mim, mas eu falei, caraca, e pro meu público, tá bom? E aí eu acabava excluindo um produto que realmente fazia sentido, né? Então é uma pauta muito importante que o Edward já entrou agora sobre a questão da rede social, né? E vocês que procuram também ter uma questão mais qualificada, acessem as nossas redes que a gente vai deixar aqui no final do vídeo, né? Que toda segunda-feira ele tá apresentando uma palavra direcionada aí, seja motivacional, seja um direcionamento importante. E vale ressaltar que não somos coaches, somos pessoas que viemos do baixo, né? Mas a gente entende... O Vitor, ele é o coach. Ele já olha assim, ó, ele já vem com aquele olhar do coach, sabe? Sabe aquele olhar que depois de 2 minutos ele fala, vai vir um boleto de R$120? 120 reais não, né? De R$500 por 120. Ele tem a cara disso. Na hora que ele fala, você já vê um boleto aparecendo. Mas quando a gente fala sobre isso, mas a questão da oratória e a dicção é importante. Porque agora mesmo, se eu te vender um apartamento, eu tenho certeza que você vai comprar, né? Aí, até porque... Eu falei que o boleto ia vir. Eu falei, daqui a pouco ele vai falar, ó, no final aqui, ó, vocês clicam nesse link e faz esse pagamento. Segue anexo. O cara, ele tem um discurso. é o tal do rapport, né? Vamos dizer, né? Não, o cara, ele é terrível, mano. E, ô Vitor, essa tua ambição, da onde que se originou? Porque hoje, pra quem não sabe, o Vitor... Ele, com seus 26 anos, ele viajou, foi 12 países na Europa. 12 países. E dentro do Brasil, onde que você já viajou? Bragança Paulista. Bragança Paulista. Aí, tá vendo? O cara é europeu. Ele não é que nem... O Vitor, ele tem uma história de viagem, né? Ele viajou... Os 12 países ele viajou só na Europa, eu viajei só pra um país, que é Bahia. o país que eu viajei foi só Bahia, só. Bahia e Curitiba. O único lugar que eu fui. E olha só, você... a todos os baianos, reconheça esse país incrível, né? Não, é incrível. A família do meu pai toda é original da Bahia. Sério? Né? Porque a minha pessoa é uma mistura bagunçada, né, cara? Porque a metade tá na Bahia, a metade tá em Curitiba, né? Minha mãe se eu não me engano, ela é de Londrina. Ela é registrada em Londrina, né? Mas cresceu em Curitiba, então assim, uma parte tá no sul, a outra tá tá lá no Nordeste, né? Sim. Vamos dizer que você tem dupla cidadania. Né? Não, dupla eu já não sei mais nada do que eu sou, cara. Se misturar os dois, eu não sei o que sai, não. Mas eu tenho basicamente isso aí, né? Então, o Vitor, nesse histórico, cara, Vitor, são 12 países. 12 países. 12 países na Europa. Eu falo sorrindo, mas é engraçado que... Momento que eu falo pra vocês que o Vitor... Ó, você vai ver. Ele vai falar dos 12 países e vai aparecer um boleto na tela. Eu vou te dar o passo a passo como fazer esse trajeto. Aí, ó. Vamos lá. A gente costuma brincar, mas quando a gente fala sobre antecipação é importante. A minha irmã, ela já falei no começo aqui do nosso podcast, que ela é uma pessoa que mais de 7 passaportes, né? Uma pessoa que viajou mais de 195 países. E aí eu falei, caraca, ela já viajou tudo isso. O que impede eu de viajar também? A gente sabe que a gente é corretor, CLT, mas também a gente é uma pessoa que sabe viver a vida, né? E aí eu fui para uma festa e falei, beleza, vou para uma festa com um amigo meu, o Felipe, né, e tudo mais, o pessoal. Qual? O Felipinho? O Felipinho é um cara extraordinário também. Felipinho que trabalha na Vivaz House. O Felipinho. Felipinho. Sei. Cara, gente boa também. Cara, ele é surreal. E se eu tenho essa ambição, se eu sou um corretor de sucesso, eu devo muito a esse cara que realmente a gente tem essa parceria. Qual que é da história de vocês aí? Cara, a nossa história começou na Vivaz também, né? Ele era da Vendas, né? Sim. Ele foi da Vendas no tempo? Foi. Caramba, que tem 3 anos. É um cara que... Pouco, né? É um cara jovem, mas com uma mentalidade surreal, experiente, né? Então a gente até brinca em dizer que pessoas jovens também têm uma ambição enorme e é um cara que, mesmo que a gente está em lados diferentes agora, a gente mantém o mesmo contato. Inclusive saímos semana passada e ele ficou muito feliz com esse podcast, uma pessoa que vai estar nessa cadeira sim, né? Uma pessoa que eu aprendi muito e uma pessoa que esse ano vai viajar comigo, que eu vou contar agora como que foi esse projeto de volta ao mundo. A Tour Europa, né? E aí, vamos lá. Como funciona? Eurotrip do Vitor Castro. Inclusive, quando ele falou de boleto, a gente vai chegar lá. Mas falo pra vocês. Eu vou levar no final do vídeo uma grande oportunidade para você que queira seguir esse mesmo passo de uma maneira mais saudável, beleza? Então, vamos lá. Como que funciona, o Edward? Agora você vai dar risada, cara. Primeiro, vamos lá. Da onde... A gente já sabe que é originado da sua irmã, né?
Aliás, eu vi no Instagram da sua irmã. A sua irmã, ela tá dando a segunda volta ao mundo. É a primeira mulher a viajar 2 vezes todos os países do mundo. Exatamente. Mais de 195. É a Nathalie Castro. Nathalie Castro, @Viagem Sem Limites. Acompanhem lá. Aí, ó. Olha como que é a família. O pessoal costuma dizer que eu sou ela sem cabelo, né? Depois vocês acompanham aí pra ver se realmente faz sentido. Eu vou fazer uma montagem, vou colocar vou colocar no Stories essa montagem. Mas a gente sabe disso. E pra vocês verem o nível, né? Olha o nível do cara, né? A irmã do cara... A irmã dele só viajou, tá terminando de viajar o mundo pela segunda vez, né? Exatamente. E aí é bacana que quando ela me ligou 5 da manhã, eu tinha acabado de voltar de um pagode, né? Tava... Ô, cara que gosta do pagode. De lei. O pessoal fala de terapia, mas pra mim, terapia é pagode. Eu acordo tranquilamente, esqueço todos os meus problemas e realmente é o lugar que você faz mais amizade. Não, o palco, né? Exato. O Vitor pode ver um pagode. O Vitor estava na festa. Ele tava na festa. Ó, isso aqui é engraçado. A gente estava agora final de ano, na confraternização da empresa, né? Da Vivaz. E por alguns momentos, o Vitor ele tem a habilidade de teletransportar no rolê. Eu fico muito besta com essa habilidade dele, porque assim, você pega o celular e vai olhar a hora, quando você olha pro lado, o Vitor já não tá mais. Aonde que o Vitor tá? O Vitor tá em cima do palco. O Vitor tá ali. A gente foi, no dia da festa mesmo, do nada o Vitor tava do meu lado. E você foi trocando de skin, né? O Vitor ele tava de bermuda, regata e tênis. Daqui a pouco o Vitor tava de camisa, bermuda. Dureg na cabeça. Eu não entendia de onde saía. E do nada tava em cima do palco. Eu não sei o que aconteceu. O palco tava o cara cantando. Nem o Rominho, né? Nem o Rominho que tava lá na apresentação, ele tava cantando no palco. Ele falou, que audácia desse cara, né? Não, tá o Vitor lá dançando lá, igual doido. No dia a gente saiu de lá, a gente foi no Naka Bar. Sim, assisti o jogo do Corinthians, né? Inclusive, vamos falar a verdade. De novo no 3 palco. anos, 3 títulos, é um time falido que muita gente Vixe, fala. polêmica. E eu me vejo como Corinthians, né? Um time que ninguém acredita, mas a gente entrega no final de tudo, né? Não. Aí, ó, tá vendo? O cara já perdeu uma parte aí da audiência só por causa do cara falar que é corintiano. Você vê, ó, aí vocês estão vendo o nível, né, meu? O cara com a classe dessa toda, aí o cara me fala que é corintiano, aí o cara me quebra o maior do Brasil, tem que respeitar, né? Ô, Vitor, e aí voltando, né, pra esse ponto, você falou da sua irmã, sim, que ela viajou todos esses países e agora você colocou como meta, objetivo, o que você colocou como, traçou de objetivo pra ti, agora referente à viagem? Porque teve a Eurotrip, sim, que você fez os 12 países. 12? Isso, 12 países. Foi eu, meu primo, minha prima e meu irmão. Nos encontramos com a minha irmã em outro país, né? Na Espanha. E a gente falou, vamos dar a volta ao mundo, né? E aí virou... O seu sobrinho Não, seu primo é aquele que... Que ele caramba, que ele é novinho. O Cauãzinho. O Cauã, que ele postou, não. 15 anos, o cara já conheceu 12 países. 12 países. Imagina o network dele na escola. Não, você tá doido. O cara, ele é o rei lá da escola. E agora, depois dos 12 países que você postou, que tá querendo refazer, mas segue também com 12 países? São mais? Qual cara, é o planejamento? A minha meta, a gente sabe que eu não tenho a mesma questão visionária da minha irmã, mas eu pretendo chegar no número 30. Né? Como eu vou fazer, eu vou dar um jeito, mas a minha meta para esse final do ano é levar um pessoal comigo, né? Eu acho importante ter essa galera para vivenciar tudo isso e conhecer alguns países pelo qual eu não visitei, mas eu vou deixar esse convite para você no final do ano, que acredito que seja muito importante. E eu convido você realmente... Ó o boleto chegando lá. Ó o boleto subir na tela. Esse aqui vai ser na minha conta. Vai ser na minha conta. Esse aqui vai ser na minha conta. Ó, tá gravado, hein? Tá gravado. Vamos aí depois eu vou falar, ó. Visitei... Se você viajou 12 para 30, são 18. Visitei 18 países na faixa com o Vitor Castro. Ixi, vai soltar É o tal do 0800, já né? Era. Deixa o pessoal. Mas é legal ter essa questão, que aí eu recebi uma ligação da minha irmã, que estava em outro país. Ela falou, Vitor, tira o passaporte. E a minha ideia, eu vou falar a verdade, a gente não nasceu para ter essa questão de procrastinação, mas tem coisas na vida que a gente precisa melhorar. E aí ela falou pra mim, Vitor, tira o passaporte, a gente vai preparar algo especial pra nós. E eu sempre fui um cara positivista, sempre falei, vamos em frente, né? À toa que eu uso isso aqui, né? E eu falei, beleza. Dia seguinte, a gente já conseguiu tirar o passaporte. E aí depois eu estava de férias em julho, e aí chegou uma grande oportunidade para viajar 12 países. Eu pensei, por que não? Tava com o meu serviço em risco? Realmente estava. Mas eu falei, cara, é uma experiência que a gente não vai ter atrás.
a gente não vai ter em outro momento. E eu falei, 12 países pra um cara que nunca viajou nem pro Rio de Janeiro, nem pra Bahia. Você falou pra eu só fui pra 12 países. Eu lembro de alguns, mas eu fui pra Espanha, Itália, França, República Tcheca, Áustria, Alemanha. Eu fui pra Eslovênia, Eslováquia, muitos países, né? Croácia também. E aí, a minha ideia é elevar esse nível, né? Porque quando a gente faz uma vez, a gente tem um prazer e o nosso cérebro ele fala, é isso que você vai viver a partir de hoje. Então, eu sempre gostei de vivenciar o melhor na minha vida. E eu costumo dizer pro Eder também, ele é um cara que é uma pessoa ambiciosa, mas eu falei, cara, vamos pra cima. Por que não que a gente não vai viajar o mundo? Aí, ó. Né? E hoje a gente fala que para você viajar o mundo você precisa ser milionário. Não, você precisa ter o conhecimento. E as pessoas tem que ser doido. A minha irmã, quando ela conseguiu a bolsa de estudo, ela não tinha nada. Ela vendeu doce. Ela arrecadou mais de 10 mil com a ajuda dos nossos pais. Meu pai marceneiro, minha mãe professora. Pra gente ser sincero mesmo, a gente não via. A gente achava que ela tava doida. A gente falou, Nathalie, pelo amor de Deus, né, intercâmbio. E aí, o que ela fez? Ela simplesmente calou todas essas palavras e falou, eu vou pra cima. E foi aí que, da volta ao mundo, ela teve esse grande conhecimento e o network pelo qual tá impactando muitas pessoas. E você falou uma coisa interessante, que é vocês, da ótica que vocês estavam na época, falar, Nathalie, você tá ficando doida. Porque geralmente, como que acontece esse processo, né? Quem está de fora do propósito, quem não acreditou naquilo, sempre vai achar loucura. Sim. Quando você inicia qualquer projeto na tua vida, se você foi financiar um apartamento, tem pessoa que vai achar loucura. Você comprou um carro, nossa, vai todo mundo. Exatamente. Então, basicamente, a pessoa que ela tem resultado, ela tá fazendo alguma coisa, ela é considerada como doida. Sim, né? sim. Eu falo porque eu escuto essa palavra todo dia. E todo dia, na minha vida, eu escuto todo mês, e cada mês que vem eu tô fazendo mais loucura ainda. Então... E é bacana porque se a gente não fosse louco, a gente nem estaria aqui, vamos ser sinceros. Não, com certeza, porque foi uma ideia do nada. Eu fui no evento, nessa aí, eu voltei porque eu escutei algumas coisas que o Joel J falou. Que, aliás, o Joel, não sei se você sabe, mas de todos os caras da Trinca, o Joel era o que eu menos gostava. Sério? Pra mim era o que tinha menos credibilidade comigo. Por quê? Porque, sei lá, eu olhava pro Joel e falava... É porque eu sempre fui muito fanático nas coisas que o Flávio Augusto falava. Sim. E o Caio Carneiro. Mas eu nunca tinha parado pra reparar no qual é a visão do Joel J. E ele falou, ele deu aquela mega aula. Sim, professor de fato. Né? Não, literalmente no evento o Joel levou uma lousa, um quadro digital e começou a ensinar muita coisa. Ele falou de posicionamento. E aí foi onde eu criei isso. Eu falei, caramba, eu vou fazer um podcast e o pessoal, você tá ficando doido. Foi a primeira coisa que eu vi. Exatamente. Não, quando eu falei pra minha mãe, ela, não, mas espera, você vai pagar pra fazer isso? Eu falei, não, eu vou investir. Ela, não, você tá ficando doido. E é legal que quando ele fala do Joel J, ele falou uma frase muito importante, a vergonha vai te deixar pobre. Com certeza. E você que vê a gente como referência, cara, somos pessoas que a gente sabe ter essa comunicação importante, mas... São pessoas normais. Pessoas existe muita timidez, existe muitas questões, é algo novo, mas a gente tá aqui, entendeu? Então, na área da corretagem, a mesma coisa. Se você não é uma pessoa que tem coragem, se você é uma pessoa que tem vergonha de postar vídeo, como que a pessoa vai garantir e vai ter confiança em você, entendeu? Então, exemplo, o Edward, toda segunda ele faz vídeo. Você acha que ele acorda todo dia querendo isso? Mas foi primeiro e na verdade, sabe o que é, cara? Você acredita que eu sou um cara tímido? Não. Ele é tímido, né? Tá. Não, você acredita que eu sou um cara tímido? Por que você acha que é tímido? Eu tenho certeza, sabe por quê? Quando eu vou falar em público, às vezes eu vou pra bagunçar alguma pré-eleição com algum diretor, e aí tem aquele grito de guerra da Vivaz, o pessoal olha e fala, Edward, isso é doido, mas, cara, eu faço aquilo, sai me tremendo. Eu sou muito tímido, real, cara. Pra falar, é que eu desenvolvi essa ideia do quê? Eu tô com vergonha, mas eu tenho que fazer. É isso. Então, quando eu vou fazer um vídeo, você vê que eu posto um. Se eu for pegar ali a galeria, cara, esse um vídeo que saiu, eu errei uns 50. Certo. E todos eu falei um, eu gaguejei, outro eu errei. Às vezes teve 5 que eu acertei e eu fico indeciso e não posto nenhum. Mas eu tinha esse problema de fazer um monte e não postar. Tanto que é uma habilidade que eu fui treinando. É isso, mas prática, né? Tem pessoa que pensa e fala assim, Edward, você é extrovertido, Edward, você tem essa habilidade da comunicação e tudo. Não fala que é habilidade, fala que é dom. Nossa, você tem o dom para se comunicar. É, o dom. Dom não, é habilidade, porque quando eu era mais novo,
Aliás, Vitor, eu não falava com as pessoas, eu tinha dificuldade em me comunicar, em me expressar as coisas que eu queria dizer. Então, que nem no podcast, quando eu pensei, caramba, eu vou trazer pessoas para entrevistar, eu vou começar a conversar com pessoas novas. Cara, eu tenho esse pico de vergonha que não parece, mas é algo novo para mim, estar se expondo. Sim. E o que eu deixo de recado? A pessoa que ela tá começando a querer gravar um conteúdo, ela tá pensando muito quais são as coisas que travam muito a gente. É basicamente, na maioria dos casos, a necessidade de aprovação. Porque você não tá com vergonha das pessoas novas consumirem o teu conteúdo, você tá com vergonha das pessoas que te conhecem. Exatamente. E a necessidade de aprovação, ela é isso, você tá esperando o julgamento das pessoas. Você nem fez, mas você tá contando, aquele bloqueio, nossa, né? O pessoal vai falar que eu sou blogueiro, nossa, o pessoal vai falar que eu comecei isso, vai falar que eu quero ser famosinho. E o pessoal, eu não sei qual é a cultura que as pessoas estão hoje que elas julgam. E aí, Vitor, como que foi agora? Me explica, de 12 países. Eu acredito que foi muita experiência. Você ficou quanto tempo de viagem ao todo? Fiquei 22 dias. 22 dias para conhecer 12 países. 12 países. E, cara, você foi em uns países bem diferentes. Croácia, você falou, Eslovênia. Desses 12 países, qual foi o que mais impactou? Quebrou a tua expectativa? Porque você fala Espanha, né? Espanha a gente já cria uma expectativa boa, mas tem alguns países que nem Eslovênia. Pelo nome, eu nunca cheguei a pesquisar, nem saber o que tem de bom. Como que foi essa experiência? Cara, se a gente for falar de experiência, eu acho que eu sou suspeito a falar, porque, tipo assim, 12 países. Para um cara que tá aí na primeira vez, eu acho que realmente é impactante, mas dos 12, eu tenho duas questões. O que mais me impressionou e o que gerou mais expectativa. Sim. Porque França. Cara, França culturas também, eu acho que é importante. E saber que, tipo assim, na França tem uma cena engraçada que... Falei lá, velho, fala aí. Os ratos fazem piqueniques, cara. Como assim, cara? Eles andam de boa. Pera aí, tem o rato andando a todo canto. Tem. A França realmente é fedida, de fato. É sério. Eu achava que era brincadeira, mas sério, agora eu entendi o porquê que os perfumes são caros, né? Sim. E aí eu falei, não, deve ser zoeira, né? Eu não tô lá com o conceito de sai andando assim, de atacado, um monte. Sim. Caramba, tem a civilização, eles dividem. Tem esse detalhe. E é bacana que, tipo assim, quando eu cheguei, não é à toa que na tela do meu celular eu já visualizava algo próximo pra minha vida. E aí, quando a gente fala da França, a gente fala, pô... O cara saiu do Brasil pra ver rato. Aí é sacanagem, irmão. Aí não pode, não. Alô, rato aqui no Brasil, mano. Eu vi um rato francês. e é bacana porque, tipo assim, o rato francês não é fogo. Você foi, o que teve de bom lá em Paris? Torre Eiffel e rato francês. Aí é sacanagem, irmão. Mas eu vejo muito que o Brasil tá muito atrasado, cara. Mas assim, a França quebrou tua expectativa? Quebrou. Você colocou a expectativa alta? Não, mas foi bom. Foi algo bom. Sim. Porque, tipo assim, tem muita gente que fala, é só uma torre. Mas eu falava isso porque eu não tinha pisado lá. Sim. Mas quando você vai a fundo, você fala, caraca, é bonita pra caraca. Você entende que a energia é ambiente. A energia é diferente. Exatamente. Totalmente diferente. Porque, eu tenho 26 anos. Eu falava, beleza, vou viajar, mas eu não saberia que seria tão rápido essa questão. Não, com certeza. Aqui a gente tem torre, mas é torre da Eletropaulo. Vai, Nel. Torre da Enel. Inclusive, tem uma perto de casa. Tem. Caramba. Os caras falavam, né? E é bacana porque, tipo assim, o meu maior sonho era dar o melhor pra minha família, mas principalmente pra mim, né, também. E quando eu cheguei na França, eu fiquei emocionado. A gente fez até um vídeo, marcamos o Thiaguinho, espero que ele esteja vendo esse vídeo aí futuramente. Mas saber que a gente viajou em família também, né, cara? Cara, isso é da hora, porque foi você... Meu primo, minha prima e meu irmão. E encontramos minha irmã. Sim. Na Espanha. A sua mãe, ela não foi nessa viagem também? Não, foi. Minha irmã, pra você ter uma ideia, Janinha, minha mãe, eu te amo. Ela saiu do Brasil primeiro que eu. E quem tinha mais ambição isso aí era eu. Caramba. Então você vê Sua mãe já viajou pra fora Já também? foi pra 2 países. Caramba, sério? A família é renomada. Aí eu falo, a família do cara todinha já viajou pra fora. Eu só conheci, eu também conheci alguns países. Bertioga. Bertioga, São Sebastião. Vitória da Conquista. Minas Gerais de passagem. Minas Gerais, conheço Minas Gerais, BH. Eu conheci esse tipo de lugar, o cara já tá em outro nível, entendeu? Aonde ele vai, só avião consegue chegar. E é bacana porque, tipo assim, o metrô é surreal.
você precisa abrir a porta pra você descer no metrô. Então, tipo assim, é algo que eu jamais imaginaria viver tão rápido. E além da França, outro país que foi interessante foi Suíça. Cara, Suíça é da hora. que isso, meu. A gente olha aquele rio que ele leva a pessoa pro trabalho. Eu não imagino isso aqui no Brasil. Você imagina? Aqui. Um rio te levar pro trabalho? Olha. No Brasil tem, irmão. Só que geralmente é quando cai a chuva muito forte. Acompanhado dessa viagem, o aplicativo da Uber, o aplicativo que geralmente faz esse trajeto aqui em São Paulo é o da Defesa Civil. É a mensagem que chega de chuva. Então, aqui no Brasil, basicamente é isso. E é bacana porque, tipo assim, a Suíça, meu... Mas a galera vai, assim, o transporte deles, mas é um transporte público, tem até lojas que ficam... Não é caiaque que fala, é outro nome. É um rio que, de fato, ele te leva pra um monte de lugar. Adiante. Um monte de lugar. Não é à toa que tem lojas no rio mesmo. Sim. Então, se você quiser pedir um iFood, alguma coisa, McDonald's, Os você consegue... Vai de canoa. Os caras... Não, você vai mesmo, você para lá e pede, de boa. Você pode... Uma coisa legal que aconteceu na Suíça que é importante eu perdi a minha carteira, tinha alguns euros lá, hein? Alguns, poucos. Alguns euros. E aí é bacana que, tipo assim, eu perdi, junto com o meu irmão, a carteira e falei, caraca, já era, perdi a carteira. No Brasil a gente já era. Não, lógico, no Brasil você perdeu a carteira, você só vê notificação do celular. Aprovado. Tentativa falha. E é legal que a gente tentou entender o que aconteceu, procuramos por meia hora e adivinha. Voltamos no lugar, a carteira tava lá. Caramba, cara. Então, assim, é um lugar que... Ou é um país muito seguro, ou é um país que as pessoas enxergam mal. Né? Eu acho que quem leva a maldade é sempre a pessoa. Exatamente. Porque é um país muito disciplinado. Caramba, então, sério, cara? É show de bola. Lá tem muitas regras. Lá, lixo. Lixo a gente joga no lixo, na sacola. Lá não pode. Numa sacola? Não pode. Tem que ser na privada. Pera. Sério? Lixo na privada. Caramba, como assim, cara? Lixo na privada. É um país muito economista, pelo qual banho também. Uma vez por semana. Você se vê tomando banho uma vez por semana? Você é louco, cara. Eu tomo banho se bobear 4 vezes por dia, cara. E na França, a gente entende que, tipo assim, é um país que é frio pra caramba, mas é um país que também faz muito calor. Eu cheguei a pegar em Madrid 42 graus. Caramba. Então, tipo assim, 42 graus. O Rio de Janeiro fica no sapato, cara. 42 graus. E aí, sabendo que, tipo assim, quando eu fiquei incrédulo quando falaram, caraca, meu, o pessoal toma banho uma vez por semana, eu já falei, não, peraí, parceiro. Calma lá, irmão. Calma lá, que eu tô chegando aqui. Tem coisa errada aqui, caramba. Pra tomar banho e realmente fazer coisa que o brasileiro ama fazer, que é higiene, né? Sim. Não, o brasileiro... Cara, eu acho que... O brasileiro pode ser ruim de leis e não sei o que, mas no banho eu acho que... Tirando o horário do Brás, né? No horário de pico que... Não, o horário de pico do Brás, irmão, sem dúvida, é um ambiente muito hostil. Não, cara, o negócio tá parecendo... Tem hora que você vai ali no horário de pico, parece roda punk. Não, é terrível. Então são experiências legais, né? Uma experiência que foi um pouco chata, que em qualquer lugar vai ter, que se fala sobre racismo também, né? Sim. Então, exemplo, Espanha. Um país admirável, mas é um país que eu evito voltar com frequência. Sério, cara? Tem muito problema de racismo na Espanha? Eu entendo um pouco inglês, entendo um pouco espanhol, né? Sim. Graças a Deus a gente estuda pra isso. Pra nesse tipo de situações a gente entender o que estão falando pra gente. Caramba, cara. Então, às vezes, um McDonald's olha um estranho, quando vê 5 pessoas negras viajando em conjunto, é algum tipo de... é um preconceito, sim, né? Então, exemplo, quando a gente foi pra Itália, foi pra uma praia às 10 horas da manhã. Sim. Não tinha pessoas negras direito. Caramba. E eu não tenho vergonha de falar isso aí. Eu falei, caraca, meu, 10 da manhã eu podia estar no Hermelino Matarazzo. Na estação. Na Zona Leste, mas eu tô aqui na Itália, em Rimini. E 10 horas da manhã na praia, tirando onda com a minha família. Sim. E é bacana porque eu falei, caraca, mano, que experiência. Sim. E você falou uma coisa interessante, porque às vezes a pessoa ela tá aqui no Brasil e ela julga, né? Ela fala que o país que ela tá é muito ruim. E ela vai para outros países que ela tá endeusando, que nem você falou, ela quer uma expectativa. Sim. Você fala, caramba, tem tanta coisa aqui. Você falou que existe de higiene. Sim. Cultura. Que nem o país, ele é o Brasil, ele é um país que aceita todo tipo de pessoa. Exatamente. O Brasil ele é praticamente o seguinte, você veio de outro planeta, você quer entrar no Brasil, pode entrar, vir, irmão.
Então, pode vir, a gente encaminha você 10 horas de fila no Poupa Tempo e vamos tirar um documento. E vai aí. que vai. E na Suíça eu mudei muito a minha mentalidade sobre as leis funcionarem. Por qual motivo? Exemplo, da carteira. Um cara tava me contando a história que, vamos dizer que eu pegue uma carteira que não é minha e eu vou até um lugar entregar numa delegacia e eu já tenha dado queixa, eu vou preso na hora. Caramba. Porque o que não é seu, não é seu. Caramba, cara. Então você entende como as coisas se funcionam. você quiser ajudar, você ainda tem o risco. Sim. Passaporte. Pode ser 3 da manhã, 4 da manhã, que tava eu e meu primo e meu irmão numa festa. Prioridade, passaporte na mão. Aqui a gente brinca, a mãe leva o RG e não sei o quê. O seu RG na Europa é o seu passaporte. Caramba. Então, é umas coisas que a gente que não tem tanta disciplina em relação a essas questões de país, fala, caraca, Sim. realmente é diferente, né? Então, são muitas experiências boas e ruins, mas... E de todos esses países, qual foi o que você mais curtiu? Que você falou, cara, se eu for viajar à Europa, quantas vezes eu for, eu vou ter que ir nesse país? Itália. Itália. Isso é bonito. Marcou o pessoal Classe. bonito na Itália? Classe Total. É, né? estamos na classe italiana, na classe, né? estamos na Na paleta. picota. Na picota. E é bacana porque eu passei na Itália em 3 cidades, né? Eu passei na Roma, Roma. Pô, Milão, você tem uma foto sua que é muito top, cara. em frente ao Coliseu. Em frente ao Coliseu. E ali tem muita história, né, cara? Ali não é Sim. somente um monumento, né? Muitas Ali é muita história. mortes, né? E Sim. eu cheguei a ficar arrepiado porque a gente só costuma ver nos Sim. livros, E né? a energia A energia. do ambiente. Você, que nem eu, acredita muito na energia do ambiente. Sim. E você chega nesse de frente, cara, aquela foto lá ela é absurda. Você, de olhar a foto, você sente energia. Imagina estando lá. Exatamente. E é bacana porque, tipo assim, quando eu falo sobre essa questão de experiência, você faz ideia que você consegue viajar um país de trem ou ônibus? Sério, cara, lá é... Como que é em relação ao transporte? Exemplo. Trem, ele vai de país para país? As nossas prioridades em questões de transporte foi ônibus e trens. Ônibus, trem, Né? metrô. Foram alguns países que a gente viajou de avião. Né? A gente sim, teve uma parceria com a Flixbus, que patrocinou minha irmã. Então você vê um nível de network, onde ela consiga patrocinadores para apoiar essa Eurotrip. Sim. Né? E foram bastantes, vamos dizer que viagens que a gente fez com eles. E aí é bacana porque, tipo assim, pensa comigo. Daqui até Zona Norte eu vou usar o quê? Um trem, um ônibus. Sim. Daqui pro Rio de Janeiro eu vou usar ônibus. E para outro país? Caramba. Você entende? Sim, sim. É totalmente diferente. Então, tipo assim, a gente foi da Itália pra Suíça de trem. Caramba, e geralmente quanto tempo de viagem ali? Cara, eu acredito que foram coisas de 2 horas. É nada, caramba, é tudo 2 tão horas. próximo, então. Porque são trens de segunda e terceira gerações, né? Sim. Que questões de alta velocidade, né? Ah, entendi. Então é uma tecnologia bem, Então bem avançada. é avançada. Eu falo que o Brasil é um país rico, mas se a gente começar a priorizar e dar valor ao que vale a pena pra nós, Sim. né? Porque, exemplo, quando a gente fala sobre essa facilidade, pô, pensa você ir para outros estados de trem, de ônibus, o quanto que você economiza no país e o quanto que mais pessoas acabam tendo mais experiências. Sim, Porque, sim. exemplo, o pessoal fala, Vitor, você é metido, você foi pra Europa pra se achar. Cara, se você olhar a cotação hoje, pra você ir pro Nordeste, você sabe, Com certeza. tá caro. Isso mesmo. Então, exemplo, você prefere pagar 10 mil, ficar 7 dias no Nordeste, ou você prefere investir mais 5 mil, ficar mais dias e viajar a 5, 7 países? Com certeza, 5, 7 países. Você entende? Sim. Então, quando a gente fala sobre oportunidade, é essa questão do passaporte, que vai mudar. Exatamente. Então, você tem passaporte? Não, esse ano eu tô tirando. Então aí. corre. É, irmão. Esse ano não, essa semana a gente Essa vai semana pegar a gente tira pra esse fazer passaporte isso. aí. Porque vale a pena. Quem tem passaporte tem tudo. Exatamente. Entendeu? Então é primordial essa experiência. E quando a gente trabalha para um propósito, eu tinha propósito de ficar rico, mas óbvio a gente tem longos prazos, médios e curtos prazos. Não tem porque eu querer subir diversas escadas. Sim, Entendeu? sim. Então eu já consegui eliminar um prazo que eu jamais teria no curto prazo, que é viajar 12 países. Insatisfeito com um, a gente foi em 12. Entendeu? Isso é da hora, cara. Sabe o que eu acho mais interessante? Pra quem não conhece o Vitor pessoalmente, eu tive o prazer e honra de conviver com ele no dia a dia e eu acho muito interessante uma característica, porque o Vitor, ele, tirando a brincadeira que eu falei que o Vitor é mala, né? Porque eu realmente quebrei muito a expectativa do que eu achava do Vitor pra a pessoa que ele é de verdade, né?
Uma das coisas muito bacanas, o Vitor hoje, você tá numa fase profissional muito boa. Sim. Tanto que final de 2025 você ficou no ranking ali, né? Sim, de 500 corretores de 500 corretores. em terceiro, eu acho que tá bom. Não, né? foi terceiro ou segundo? Terceiro no ano, no trimestre fiquei em segundo. Sim, no ano, trimestre. No ano de 500 corretores na Vivaz Vendas, fiquei em terceiro. Então, agora pensa, hein? No meio de 500 pessoas disputando em VGV, né? Que é o valor geral de vendas, o Vitor já ficou em terceiro lugar. Então, assim, entre 500 pessoas você se destacar é absurdo. Sim. Então, o Vitor, essa característica eu acho bacana. Ele tá numa fase muito boa profissionalmente. E o mais interessante de tudo é uma característica que ele não perdeu, que é a humildade. Então, quem convive com ele sabe. Eu tenho conversa com o Vitor e eu olho e às vezes falo pra ele, cara, sabe o que eu acho da hora em ti? Que você tá numa fase muito boa profissionalmente e você não elevou tanto o seu padrão de vida. Sim. E não é por questão de segurar dinheiro, mas sim por colocar o dinheiro nas caixinhas certas. Exatamente. E é uma conversa que a gente tem muito. Eu sempre troco ideia com o Vitor e eu pergunto, Vitor, você tá ganhando bem, mas onde você tá colocando seu dinheiro? O que você tá fazendo com ele? Você só tá guardando porque você tem um custo de vida baixo. E você mantém, é muito da hora essa ideia da humildade, porque de que bairro que você veio hoje? Eu sou eu morava na Vila Carrão, né? Hoje eu tô ali próximo de Ticoatira. Próximo de Ticoatira. Então, tipo assim, o meu bairro, ele é um bairro bacana. Porém, sim, cara, a gente sabe que todos os bairros têm pessoas que usam droga, pessoas com certeza. Que é o que falamos hoje no carro, né? Sobre a questão de ambiente. E o ambiente é loucura. Porque a gente precisa, às vezes, sair desse ambiente. Não é que a gente julga o lugar que veio, mas em algum momento da vida você tem que mudar esse ambiente. Exatamente. Porque são as pessoas que você está rodeado. Eu comecei a fazer isso de forma estratégica na minha vida. Aliás, talvez você não saiba, e isso é da hora, porque eu comentei com muitas pessoas próximas a mim, mas não comentei contigo. Eu criei amizade com você de forma intencional. Que isso? Exatamente. Não de forma interesseira, mas sim, intencional. Porque você tem que ser intencional no ciclo que você faz. E eu entendo que quando você está sendo a pessoa mais inteligente da mesa, você não é inteligente, você é burro. Sim. Porque você não tem nada a aprender. Exato. Você só tem a distribuir. E aí quando eu falei, caramba, esse cara deu brecha no evento. Falei, ali que eu vou pegar amizade. Vamos amarrar esse cara e eu consegui trazer o cara como sócio. Então, consegui. E é bacana você ter essa visão quando você fala sobre mesa. Porque eu me via muito assim. Como? Você falou sobre ser campeão. Exato, isso é muito bacana. Mas não se constrói da noite pro dia. Exatamente, não se constrói. Então pensa comigo, eu tenho de Vivaz 3 anos e meio. E os outros anos, como que foi a tua performance? Porque cara, esse eu sei que você foi campeão. Eu sei que você teve alguns outros títulos de trimestre, né? Sim, sim. Aliás, os troféus do Vitor, né? A gente vai trazer, vai colocar no nosso... decorar o nosso espaço aqui, né? Eu acredito que esse ano vai ter tanto troféu que não vai ter aonde colocar aqui, né? Se for, sem se dúvidas. Deus quiser. Tanto eu, tanto o Edward, pessoas excelentes profissionais que levam a sério tudo que faz. Exatamente. Não é sobre, é um podcast, 2 na linha, mas fora do podcast temos propósitos e renúncias também. Sim, sim. Entendeu? Então, exemplo, quando você falou sobre essa questão de ser intencional, cabe a pessoa também se permitir. Então, eu me permiti ter novas pessoas. Eu mudei muitas crenças. Porque eu já não tive uma infância tão fácil. Sim. Mas, quando eu estiver bem, eu não posso levar essa crença comigo. Sim, sim. Você entendeu? Antes de você atingir esse nível de alta performance, porque você mesmo falou que tudo é construído. Sim. Alta performance é construído, resultados são construídos. E da onde? Como que foi? Porque hoje você falar de uma fase boa da sua vida que você tá é muito bacana. Mas como que foi esse processo até chegar a isso? Para ser um corretor de alta performance que se mantém, hoje você está entregando em média quantas vendas por mês? 4 a 5, né? 5, 6. 5, 6 vendas por mês, né? Então isso para um corretor é algo que... Tem corretores que viveram a vida inteira e nunca chegaram a atingir um número de vezes por mês. Ou manter, né? Aliás, a gente até conversou uma coisa da hora. Tem corretores que num mês eles entregam, e isso foi muito da hora que você falou. Ser um corretor que em um mês você entrega todo o gás e entrega o resultado alto é uma coisa. Ser um corretor que entrega alta performance todos os meses, isso diluído em um ano, é uma coisa totalmente diferente. Porque a gente tem os auges, né? Nossa, no mês a gente vende bem, outro mês fraco, mas manter isso é muito da hora. Como que foi essa construção sua? Cara, muita gente me vê hoje no auge, né? Sim, no caso, você já chegou... Teu início de Vivaz? Tem. Foi difícil, cara. Foi? Foi difícil. Você me vê hoje bem. Ah, com certeza. Mas
Eu também já conheci o fundo do poço. Irmão, essa parte que é da hora. E o legal é que você já conhecendo o fundo do poço, você sabe sair. Sim. Porque se você chegou lá, você tem a obrigação de sair. Você tem um caminho. Exatamente. Então, exemplo, ninguém sabe, poucas pessoas sabem, mas eu já fiquei 6 meses sem vender. Cara, mas isso foi o quê? No começo da tua carreira? Começo da Vivaz. Primeiro 6 meses? Não passei pela central, já era do mercado, eu era gerente de uma cafeteria da minha irmã, no Butantã. Acordava às 4h30 da manhã, pra chegar no Butantã às 6 horas, fazer o café, assar pão de queijo, deixar tudo nos conformes e correndo pra Presidente Altino. Então você pensa, o ciclo e a rota que eu teria que fazer. Nossa, com certeza. Eu trabalhava das 8 da manhã às 8 da noite, 12 horas, sendo autônomo. Fora o transporte, né? Então pensa no autônomo. Eu demorei pra fazer a minha primeira venda em 4 meses, isso fora da Vivaz. Então pensa, no autônomo é o seguinte, só sai. Exatamente. Transporte, alimentação, só sai. E aí eu comecei a performar e falei, caraca, não é pra mim. E aí Deus me deu um sinal, ele falou, filho, eu tô vendo a sua luta, então eu vou te dar o que você merece, o que você pediu. Com certeza. Você pode me ver falando de tudo, menos reclamando. E isso é a característica mesmo. Toda vez que der errado, você fala, tá bom, vamos recalcular a rota. É isso. Não, você fala a tua frase, né? Vamos em frente. Vamos em frente, todo. Não, eu imagino esse cara conversando em casa. A mulher, amor, queimou o chuveiro, vamos em frente. Tudo pra esse cara, vamos em frente. Tudo. Eu falo, Vitor, deu um problema. Não, vamos em frente. Deus amado. E é bacana porque, tipo assim, quando eu cheguei no mercado imobiliário, eu era peão, não tinha nada. Mas eu falei, eu vou sentar perto de quem? Do campeão. Exato. Aliás, tem um vídeo teu no Instagram fixado que é outra pessoa, irmão. Sim. Você chegou no O estilo... pessoal brincou achando que eu era morador de... É sério, eu falo com clareza. Não, fala isso aí, explica melhor esse negócio aí. Como que foi, cara? É aquela brincadeira do um dia e dia 1. Exato. Não, porque eu mesmo tava irreconhecível. Não, realmente. O pessoal fala, Vitor, você não tem vergonha de deixar isso na sua rede? Não. Porque é legal, é legal ter só os momentos bons. Sim. Mas é legal você ver que mudou a sua fisionomia, a sua vestimenta. Exato. Hoje a gente tá assim, mas a gente já usou diversos tipos de roupa. Pô, esse foi um processo que eu passei, cara. No começo do mercado imobiliário, você não, porque você nem olhava pro lado, irmão. Você só dava pra fora, você nem olhava. Tá com tua escola, não olhava pro lado. O cara era malo, o cara tinha pescoço travado aqui. Só andava... Que nem o cavalo. O cavalo só olha pra frente. Cavalo de corrida, isso, olha pra frente só. E aí, eu passei por esse processo, foi mó da hora. Aliás, eu tava conversando também com uma galera boa. E peguei foto antiga. Falei, olha isso aqui, cara. Eu cheguei na vez com o cabelo curto. Nossa. Lembra? Lembro. Nossa, eu falei, é o skinhead aí. Eu só zoava todo mundo. Não, nada a ver. E foi uma da hora. Sabe porque o que virou minha chave? Foi um negócio muito engraçado que um coordenador, ele falou, um coordenador de projeto no Ticoatira. Ele falou pra mim, ele me chamou de canto, é um cara que tem uma consideração grande, rico, um abraço, você é um cara 10. E ele falou pra mim, o negócio foi o seguinte... Olha, Confirmou, hein? Eita, precisava de uma água. Vou pegar uma água ali. E foi muito da hora essa... que ele me chamou de canto e eu sempre fui um cara muito mente aberta. E é uma das coisas que eu nunca vou esquecer na minha vida. Ele me chamou e falou assim, ô Ed, chega aí, deixa eu trocar ideia. Puxou, fechou a sala. Ele, cara, esse mercado que a gente tá, porque eu nunca trabalhei em um mercado onde as pessoas julgam, né? Investimento e tudo. E ele falou assim, cara, eu acho ridículo as pessoas que elas veem uma coisa que pode ser pontuado. Deixa eu pegar aqui com o time. Valeu, chefão. E... ele falou assim, eu acho ridículo que as pessoas veem coisas que podem falar pra melhorar a tua vida e elas não falam. E ele começou a me dar um toque, falou, cara, você tem que se apresentar melhor. Você tem que cuidar melhor da tua aparência, porque é a forma que o teu cliente olha. E quando ele falou isso pra mim, ele até ficou com receio, né? Ele, não, cara, você vai se ofender. E se eu falar? Eu falei, não, pode falar. E eu sempre fui muito mente aberta. Sim. E ele comentando, ele falou, tem muita gente aqui no plantão que olha e fala e dá risada. Ele falou, eu já vi pessoas apontando dando risada. Caraca, forte, hein? Mas as pessoas não chegam e falam pra você. Então é muito importante. E depois que ele falou isso pra mim, foi onde eu mudei. Então, eu pego foto hoje e falo, cara, é ridículo. É ridículo. E depois que ele me disse isso, foi onde eu mudei. Eu comecei a cuidar mais visual, mais aparência. E realmente dá uma diferença muito grande. Sim. Hoje no nosso mercado e na nossa performance. Presença. Principalmente porque é a forma que o teu cliente olha. Você chegou no plantão para atender o cliente
E aí o cliente vê você largado, bagunçado, o cliente te julga. Como que eu compro um imóvel com esse cara? Ele não cuida nem dele. Exato, se ele não cuida nem dele, como que ele vai cuidar da minha finança? Se o cara quer investir, fala como eu vou colocar meu dinheiro. Começa investindo na sua roupa, o cara entendeu? O cara fala assim, como que eu vou colocar o meu dinheiro na ideia desse cara, mano? Então. Esse cara deve comprar, entendeu? E é muito importante essa... Porque no teu Insta deu uma diferença absurda. E você mudou muito de aparência várias vezes, né? Eu me comporto muito... Hoje eu falo de uma pessoa que me fez crescer. São alguns nomes importantes, né? Edward, um deles aí, ó. Edward, Omala. Mas Vanessa Gianfratti, Wilder Cabral, Vanessa Amor. A Mel me viu. A Melisa? A Mel, que era da minha equipe. Da equipe da Juliana, é incrível também, uma gerente que me fez performar. E o que é legal, cara? Retomando aquela questão de 6 meses sem venda. Eu já cheguei a sobreviver com R$500, cara. Porque eu não vendia. Sim. Então pensa, um cara que você não fazia vende, magia, né, cara? Magia. Mas eu falei, cara, R$500 não é pra mim, não. Não dá. Eu trabalho 12 horas, trabalhava pra caramba, não vendia. Mas eu falei, cara, ou eu sou protagonista ou eu sou um perdedor. E eu escolhi ser protagonista. São escolhas. Entendeu? Sim. Que nem eu escolhi estar aqui com você. Então, quando a gente fala sobre essa questão de mudança de aparência, vestimenta, oratória, tudo isso foi uma construção. Então, exemplo, quando alguém fala pra mim, eu quero ser campeão. Cara, você vai perder muito. Que é o que eu falei no carro. Isso. Pra você ganhar, você vai perder. Entendeu? E foi importante porque foi umas fases muito difíceis da minha vida. Eu fico até meio que impactado porque, graças a Deus, hoje eu saí dessa, mas ficar 6 meses ao ponto de você achar que você não é nada, que você não tem valor, isso dói bastante. Exatamente. Você acha que tá no mercado errado. Exatamente. Pô, isso aqui não é pra mim. Não é pra mim. Ainda mais quando você vê pessoas próximas performando e você tem um nível de consciência de que elas não têm nada de diferente. Elas são iguais a você. Às vezes vocês fazem o mesmo processo e tem um resultado diferente. Sim. E foi aonde eu falei, caraca, meu, eu vou desistir. Sim. Pedi as contas 2 vezes. Sério, cara? Pedi 2 vezes as contas. E quem foi que te segurou? A Mel. A Mel pegou você pelo braço, ela era corretora, né? Ela era corretora, me ensinou a fazer rua. Porque hoje o pessoal veio no ar-condicionado. Mas eu já fiz muita rua. Você chegou a dividir uma vez comigo, né? Sobre a prospecção de rua, que muitas pessoas fogem. Eu passei muito tempo também, eu ainda faço muita prospecção de rua. Ativa hoje com menos frequência, né? Então é importante porque, tipo assim, quem vê hoje, o Vitor é campeão, é fácil ele falar sobre isso. Mas eu já comi o pão que já me amassou, cara. Mas quem me esperava em casa? Minha mãe. Orava, joelho no chão. 3 da manhã, 4. Filho, não desanima, eu acredito em você. Então, quando a gente fala sobre o poder da palavra, eu tinha muita questão de falar, eu sou burro, eu não nasci pra isso, eu não tenho capacidade. E quando a gente fala sobre pregar tais palavras, o seu inconsciente entende que não é uma coisa boa. Sim, sim. E foi aí quando eu forcei um 50, né, com a Mel. E nessa de forçar um 50, eu falei, putz, meu, deitei, entendeu? Sim. E aí foi aí que eu permaneci na equipe, viram que eu era uma pessoa de alta performance, mudei de equipe, comecei a trabalhar, comecei a vender uma, comecei a vender 2, comecei a vender 3, comecei a vender 2. E é o que você falou sobre constância. Isso. Entendeu? E hoje eu demorei 1 ano e meio para ser campeão. Sim. Então por que você entrando na empresa hoje, daqui 3 meses você quer ser o melhor? Exato, não tem como. Você entendeu? Resultado se constrói. Exemplo. Quando você fala sobre pessoas, você quer ser um perdedor, você vai sentar do lado de pessoas que falam mal da empresa, fala mal de você nas suas costas. Exatamente. Você entendeu? Esse tipo de pessoa é um ambiente. é terrível. Agora, se você quer ser um campeão, tem gente que não faz o que eu faço. Quando eu falo sobre você ser uma pessoa que ouve melhor, vou dar o meu melhor, entendeu? Então, eu comecei a ouvir o melhor, eu comecei a sentar com o melhor. O melhor trabalha 8 horas, eu vou trabalhar 10. Isso. O melhor sobe 5 fichas, eu vou subir 10. Entendeu? Você tá ajustando o teu nível. Tô ajustando meu nível, tô subindo a régua. Sim, sim. E é gratificante saber que você também tá tendo essa questão e essa velocidade que você tá tendo nesse grande conhecimento no mercado imobiliário. Isso é absurdo. Entendeu? Tudo é um processo. Praticamente o primeiro ano de mercado imobiliário ele é selva, né? O primeiro ano de mercado ele é selva total. Com certeza. Então não tem... Você vai, cara, ter que ir na loucura, vai ter que caçar, entendeu? Você tem que... Até você criar carteira, você se consolidar como corretor.
Porque aquilo, hoje eu acredito que você tem cliente que você vende que você falou há 2 anos atrás. Com certeza. Então isso é o que fabrica também. Exatamente. Nem sempre as vendas são de clientes novos. Às vezes é de um cara que você tava 2 anos, 1 ano atrás. Eu sempre brinco que o próximo é sempre o melhor. Porém, eu tenho muita coisa ainda dentro. Sim. Então, preciso trabalhar em base disso. Exemplo, eu tenho um lançamento amanhã. Sim. Vou acordar 4 da manhã. Tô aqui na disciplina. Sim. Mas, o que acontece? Eu tô pagando preço porque eu sei o que eu vou esperar daqui a alguns meses. Sim. Entendeu? Então, um cliente que tá 2 anos e meio comigo. O quanto que eu melhorei para tratar isso aí também? Com certeza, tem muita coisa. Né? Então, para mim é gratificante saber que eu já conheci o fundo do poço, saí, e é legal saber que essas mesmas pessoas que estavam comigo lá atrás estão comigo hoje. Bom, Vitão, o papo tá bom, mas nosso tempo tá acabando. Agradeço muito a tua presença aí e acredito que esse podcast vai ser muito bacana. Vamos ter convidados ilustres e um caminho que a gente vai estar trilhando novo. E, aliás, nos próximos episódios a gente vai estar soltando no Instagram. Vou pedir para vocês seguirem as nossas redes sociais que vão estar aqui embaixo. E vamos para cima do próximo episódio. Cara, é gratificante. Primeiramente, eu quero agradecer ao Edward, meu grande parceiro aí de projeto. E, sem sombra de dúvidas, está próximo aí na minha vida pessoal. E vem com a gente. É importante você estar próximo dos próximos capítulos, entender quem vai ser os nossos próximos convidados, porque tem muita coisa boa. Durante todo esse app, você vai ouvir sobre tudo. Cultura, conhecimento, coisas engraçadas e vivência. Então, é legal você nos acompanhar. Conforme o Edward falou, as redes estarão aqui abaixo. E não perca no próximo capítulo novidades especiais. E, Vitor, o último recado que você gostaria de deixar para o pessoal que está assistindo esse episódio? Uma mensagem muito bacana que você gostaria de deixar. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Quando eu falo sobre isso, eu começo dizendo sobre você ter um plano. Não postergue, não procrastine, faça acontecer, assim como nós. E, além disso, siga as nossas redes sociais, seja você o protagonista da sua história. E a frase clássica? Vamos em frente. Aí, chefão. Tamo junto. Valeu.